eu entrei quando eu nasci. Qual o lugar mais seguro do mundo para você? Casa. A sua casa. Você concorda comigo que se você está querendo sair de lá, tem alguma coisa muito forte te incomodando? Com certeza. Léo, mas eu não consigo vender aquilo que eu não compraria. A primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte: mas é você que está comprando? E eu acho que esse talvez seja o maior problema do mercado imobiliário atual. Lá na empresa, Gustavo, é proibido você fazer captação de imóvel que já está no mercado. É a pergunta de $1 milhão, né? Porque assim, o que a gente vê hoje é a maioria dos corretores se intitulando como corretores de alto padrão luxo. Eu vou ter que mudar o meu relacionamento. O corretor é tratado por esse tipo de cliente, infelizmente, como um empregado. O cara sabe que aquele cara não vai ter peito para confrontar. Cara, repertório. E para você ter repertório, você tem que investir muito em conhecimento. Olá a todos, está começando mais um episódio do podcast Pensamento Imobiliário. Meu nome é Gustavo Rhodes, estamos hoje aqui com Leonardo Vasconcelos, que é diretor de uma marca imobiliária com mais de 40 anos de tradição. E vamos falar hoje sobre o mercado, sobre legado, também como construir um nome que atravessa gerações, não é isso, Mari? Sim, ele é engenheiro de formação, empresário no segmento de luxo aqui no Distrito Federal, também atua na construção civil, seguros e é idealizador do evento Somos o Mercado. Seja muito bem-vindo, Leonardo, é uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigado, a honra é toda minha e vamos compartilhar, né? Que eu acho que a palavra do mercado hoje, além da união, é o compartilhamento, né? E eu espero que a gente possa contribuir com quem está nos assistindo aí, que a gente faça alguma diferença na vida dessas pessoas. Com certeza. Maravilha, Leonardo! E para isso, né, a gente vai falar sobre história, sobre legado, a gente precisa saber dessa história, como é que ela se iniciou. Então, vamos voltar lá mais de 40 anos atrás, como é que você entrou nesse mercado imobiliário? Cara, eu entrei quando eu nasci, né? Então, a empresa é 1 ano mais velha do que eu. 1 ano e 16 dias. A empresa é de 1º de março de 1982 e eu nasci em 17 de março de 1983. Então, nós estamos falando aí de 1 ano e 16 dias. Então, eu brinco que eu não tive muita opção. Eu, diferente das pessoas que caem de paraquedas no mercado imobiliário, eu nasci dentro desse mercado. Tem uma foto que eu brinquei numa palestra que eu fiz, que tá os meus irmãos, nós somos 5, né? Então, tenho 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos. Meu irmão mais velho é 27 anos mais velho que eu, a minha irmã mais nova é 20 anos mais velha que eu, todos corretores de imóveis, junto com meu pai, que esse ano faz 92 anos, e minha mãe, que está fazendo 90 anos. A única pessoa que não era corretora da foto era minha mãe, mas eu acho que ela tem conhecimento, mais conhecimento do que muito corretor, porque viveu a vida toda junto conosco na mesa, ouvindo, né, sobre o mercado. Então tem uma foto, eu assim que nasci, com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu brinquei, essa é a minha primeira foto profissional. Que legal. E como iniciou então? Voltando mais um pouco, como é que você iniciou? Como é que você recebeu essa história? O que foi contado para você? Cara, uma história até engraçada, a história da imobiliária, porque meu pai chegou em Brasília em 1959, 1 ano antes da mudança da capital. Ele veio para cá do Rio de Janeiro, ele é cearense, nascido no Tianguá, minha mãe é baiana, de Ilhéus. Os dois se conheceram no Rio de Janeiro. Meu pai alugava um quarto na casa da minha avó, que era uma pensão, conheceu minha mãe, casou, teve 3 filhos no Rio e 2 filhos em Brasília. Em 1959, ele resolveu vir tentar a vida aqui em Brasília, vendeu tudo que ele tinha no Rio de Janeiro e veio para cá. Só que ele veio para cá por um ramo totalmente diferente do que a gente está hoje. Ele veio para tocar um bar, um posto de gasolina e um restaurante. E isso foi em Alexânia. Ele foi a primeira família moradora de Alexânia. Ele já era caixeiro viajante, já conhecia essa região interna do Brasil, aqui, Centro-Oeste, etc. E ele, passando ali por Alexânia, reencontrou um irmão dele, que, como a palavra que ele usa, estava desgarrado,
E o irmão dele estava vendendo lotes em um loteamento que chamava Nova Flórida, que era um loteamento de Alexandria. E lá, esse idealizador do loteamento era um cara que morou nos Estados Unidos, gostava muito da Flórida, e ele idealizou um prédio que seria a âncora do condomínio, que teria um bar, um restaurante, um posto de gasolina. E meu pai voltou para o Rio de Janeiro, foi encontrar com esse empresário, que era o Alex Abdala, e alugou esse prédio. Veio para Brasília e, cara, é uma história assim, muito engraçada, tá até no livro deles, depois eu vou fazer questão de mandar o livro dele para vocês. Ele estava no alfaiate dele, lá no Rio de Janeiro, e aí, contando que ele vinha para Brasília, saiu um cara de dentro de um provador e falou assim, olha, eu gosto de aventura, eu vou com você. Ele nunca tinha visto o cara na vida dele. E o cara, coincidentemente, era um maître do Copacabana Palace. Então, entendia tudo de restaurante que ele não entendia. Porém, trouxe tudo para o restaurante que tinha no Copacabana Palace na época. Para a beira da estrada que não tinha ninguém. Só que o tudo errado deu tudo certo, porque em Brasília não tinha um restaurante desse nível naquela época. Então, os deputados, senadores que vinham para Brasília, estavam em Brasília nesse período, iam almoçar e jantar lá em Alexandria, porque era o que eles estavam acostumados lá no Rio de Janeiro. Então, meu pai chegou a ter, pra você ter ideia, caçador, CLT com carteira assinada, porque servia paca naquela época, podia, né? Então, daí ele vendeu isso em 1964, veio para Brasília, montou uma gráfica, uma editora e um jornal diário. Chamava Diário de Brasília, ele foi fundado em 1972 e foi o primeiro jornal diário do Brasil. Porque o Correio Brasiliense ou não saía no domingo ou não saía na segunda. E ele trouxe esse jornal para ser um jornal diário. Enfim, pivotou de novo, vendeu o jornal ainda em ascensão, né? Porque esses meios de comunicação geralmente não dão muito dinheiro, né? Mas na época estava em ascensão, ele recebeu uma proposta e como ele é muito... A gente brinca, né? O cearense é o judeu brasileiro, então ele está sempre fazendo negócio. E aí decidiu montar uma concessionária de veículos. Conseguimos uma bandeira da Fiat, que era a CVP aqui em Taguatinga. Era aquele prédio, chamava Aguiar Veículos. Ele fez o prédio, mas quando ele foi inaugurar, ele não tinha dinheiro para comprar os carros. Então, ele foi nos bancos e os bancos não estavam com crédito naquela época para carro. Mas ele ainda tinha a editora e ainda tinha a gráfica. E aí o gerente falou para ele, olha, pega o dinheiro pela gráfica e usa na concessionária. Mas meu pai sempre foi um cara muito certinho, muito correto com as coisas. Ele falou, cara, eu não vou fazer isso, eu vou vender. E aí ele foi na Fiat e a Fiat deu para ele uma lista das pessoas que a gente tinha ganho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até, sei lá, o 20º. E falou, ó, procura na lista por ordem para que você ofereça para as pessoas na ordem que elas foram colocadas aqui. Aí ele chegou no atual dono da CVP, que era o seu Zé Pedro Pereira, e falou para o Zé Pedro que ele ia vender. O Zé Pedro falou, pô, mas Fiat deu para você, não me quis, agora está me querendo. Ele falou, não, eu estou com essa lista aqui, você, inclusive eles foram muito corretos, pediram para procurar você primeiro, se você não quiser eu vou para o outro e tal. Ele falou, tá, mas agora eu não tenho dinheiro. Aí meu pai, o que você tem? Ele falou, eu tenho uma projeção em Taguatinga, eu tenho um terreno na 700 e pouco, tenho uma casa não sei aonde, uma casa... Aí ele fez a conta, falou, me dá tudo isso aqui, mais um X de dinheiro que ele tinha, e daí surgiu a Aguiar de Vasconcelos em 1982. Uau. Com todos esses imóveis que ele recebeu quando vendeu a concessionária. Aí entramos nesse ramo e estacionamos, vamos dizer assim, ele estacionou nesse ramo aí desde 1982, estamos há 43 anos no mercado e eu há 42. Que história interessante, né, Gustavo? Maravilha, totalmente maravilha. Improvável, né? Isso. A questão de legado, o que a gente quer trazer aqui é um pouco dessa marca que foi construída ao longo da história, né? Então, você está me dizendo que aí vocês entraram, buscaram a questão tiveram essas aquisições imobiliárias e a partir disso foram intermediando, foram negociando, comprando. Como é que foi esse início já com a imobiliária?
Onde é que vocês atuaram? Onde é que vocês decidiram? Ele, né, decidiu ir. Você era um jovem. Na verdade, ele e os meus irmãos todos já tinham mais de 20 anos, né? Então, são fundadores da empresa junto com ele. A nossa empresa primeiro foi sediada no Hotel Nacional e sempre trabalhamos mais com plano piloto, né? Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Noroeste, Sudoeste. Eu não tenho muito para falar dessa época, porque eu era realmente uma criança, mas a gente, até hoje, ainda atende clientes que vieram dessa época e falam de toda a seriedade que foram atendidos, o carinho que eram atendidos pelo meu pai. E realmente é o melhor vendedor que eu já conheci na minha vida. Eu não conheço ninguém que seja melhor vendedor e que seja mais atencioso do que ele para servir as pessoas. Só para a gente concluir essa primeira parte aqui, e aí você nasceu respirando isso, entrou já e decidiu, poxa, não, eu vou assumir. Pelo contrário. Como é que foi essa história? Não gostava. Sério? Pelo contrário, tipo assim, queria ser tudo menos corretor de imóveis. É mesmo? Sério. Porque meu pai e minhas duas irmãs são advogados, meus dois irmãos são administradores de empresa. E eu nunca quis fazer direito. Meu pai queria que eu fizesse direito, inclusive meu pai se formou com quase 50 anos, com 40 e poucos anos, porque o meu irmão não quis estudar. E meu pai descobriu isso 6 meses depois, quando a minha mãe falou assim, vamos lá na escola, que eu tenho certeza que ele não está indo para aula, porque ele já estava trabalhando com meu pai no jornal. E meu pai chegou lá e falou assim, junto com a minha mãe, eu sou o pai do Edivaldo. Aí o professor falou assim, quem é Edivaldo? Nossa. Então tinha 6 meses que ele não ia na aula. E aí o meu irmão virou para meu pai e falou assim, olha, eu já decidi que eu não vou estudar, porque você não tem nem o 2º grau. E esse apartamento aqui é de quem? Na 111, é seu. A gráfica. Como é que você tem uma gráfica e uma editora e nunca estudou um jornal, né? O carro, tal, o apartamento, a casa e tal. Então eu decidi que eu não vou estudar e só vou trabalhar. E meu pai fez uma aposta com ele na mesa. Falou, olha, a maior frustração da minha vida é eu não ter estudado. Então eu vou fazer uma aposta com você aqui. Eu vou me matricular amanhã no supletivo e eu vou me formar primeiro que você. E ele se formou 6 meses antes do meu pai, ou do meu irmão, em Direito, já com seus 40 e poucos anos trabalhando. E aí ele queria que eu fosse também advogado, junto com as minhas irmãs. E eu sempre fui muito introspectivo. Sempre fui um cara mais fechado, não gostava de falar em público. Eu brinco, se na escola, se você perguntasse se eu queria subir para fazer uma apresentação ou cortar o dedo, qual que eu preferia, eu já virava o dedo e falava assim, pode levar. De tanto que isso era um pânico para mim. Então eu não gostava. Mas sempre quis ser empresário e não gostava da profissão, da atividade de corretor de imóveis, porque eu via o que vendedor e comprador faziam com o corretor. Os bypass, né? Espremendo lá na hora da comissão, da negociação, não valorizando o trabalho, porque às vezes as pessoas acham que, não, você simplesmente falou com o cara e ele comprou, foi muito fácil, você não merece essa comissão, está ganhando demais. Mas a gente que é corretor sabe o trabalho que dá, o investimento que a gente faz, as horas que a gente deixa de estar com a nossa família, né? O esforço que a gente coloca muitas vezes para que a pessoa entenda que aquilo de fato é um bom investimento. E eu via muito isso, sabe? A gente sempre foi o elo mais fraco, né? O corretor de imóveis sempre foi o elo mais fraco dentro dessa negociação. E eu não achava justo o que acontecia e o que eu via acontecendo na mesa, porque a gente sempre conversou muito na mesa, ao contrário das famílias que falam assim, não traz o trabalho para casa, né? Chegar em casa a gente esquece o trabalho. Não, pelo contrário, como todos nós sempre trabalhamos juntos, o assunto na mesa de almoço eram as negociações que estavam em andamento. Então, eu não gostava de fato e não tinha pretensão de ser corretor, mas sempre quis ser empresário e sempre quis ser gestor da empresa. Mas, ao longo do tempo, eu fui entrando
no mercado, aprendendo a vender, buscando conhecimento de técnica de venda, buscando conhecimento de gestão, né, de vender mesmo, de relacionamento com as pessoas. Fui buscando entender um pouco mais aí da psicologia, né, para você conseguir entender nas atitudes e ações da pessoa muito mais do que o que ela fala, né? Que eu brinco, o corpo fala muito mais do que a boca. Eu falo isso para os nossos corretores diariamente. Às vezes o cliente está te falando uma coisa, mas o corpo dele e as atitudes dele estão falando outra coisa totalmente diferente. Então, aí eu me apaixonei pelo mercado imobiliário, me apaixonei por ser corretor de imóveis. Hoje, sou corretor de imóveis com muito orgulho, né? Antes, chegava no hotel e falava assim, eu preencho da profissão, botava engenheiro elétrico. Hoje, não. Onde eu vou, eu coloco que sou corretor de imóveis, falo isso com muito orgulho, porque eu, de fato, me apaixonei pela profissão, vivenciando ela todos os dias. Leonardo, quando de fato você assumiu essa liderança, eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente os desafios para manter uma empresa já consolidada, com tantos anos no mercado. O que você pode dividir conosco a respeito dessa jornada aí? É um desafio. E, assim, eu falo assim, não é melhor nem pior, mas é diferente, né? Porque eu brinco assim, você pegar uma empresa do zero e fazer ela né, ter sucesso, eu não vou te dizer que é mais fácil ou mais difícil, mas é diferente. Você pegar uma empresa de 40 anos e manter o sucesso dela, talvez seja uma coisa mais difícil, né? Porque você tem toda uma bagagem, uma responsabilidade muito grande com o nome, né? Meu pai, quando colocou o nome da empresa de Aguiar de Vasconcelos, ele poderia ter colocado Geraldo Vasconcelos, porque o nome Geraldo Vasconcelos, na época, e eu acho, assim, para mim até hoje, é mais forte do que o nome Aguiar de Vasconcelos, porque a personalidade dele é muito forte, o impacto que ele causa na vida das pessoas é muito forte, mas ele sempre falou para a gente, olha, eu botei o sobrenome da empresa porque é o sobrenome de todos nós. E ele brincava, tinha uma flanelinha do lado da nossa logomarca, que ele falava assim, ó, você tem que limpar esse nome aqui todo santo dia, porque são 50 anos para construir e 5 segundos para jogar tudo no lixo. Então, eu brinco que, assim, eu sempre, quando pensei, né, em assumir a empresa, quando de fato assumi, eu sempre brinco que eu não estou olhando para 1, para 2, para 3, para 5 anos. Eu estou olhando para os próximos 43. Porque a minha responsabilidade hoje é perpetuar essa empresa no mercado como uma empresa que já impactou milhares de vidas, né? Porque a gente que trabalha com esse mercado, a gente sabe que a gente está com o produto mais caro da prateleira. E muitas vezes você está lidando com as economias e as emoções, principalmente, de uma família inteira, né? O casamento do filho foi na casa, o primeiro aniversário, nasceu lá, a filha fez as festas de 15 anos. Então, na hora desse cara vender essa casa, não é só dinheiro, né? Não é só o valor patrimonial. É muito mais o valor emocional que foi adquirido ao longo daqueles anos. Ele vender aquela casa, e muitas vezes é uma casa antiga aqui em Brasília, a gente está passando por uma renovação, então ela acaba sendo derrubada para ser construída outra, ele entende que aquelas memórias dele, elas foram apagadas, né? Então, é muito mais difícil, eu acho, quando a gente vai vender um imóvel, lidar com as emoções do comprador e vendedor do que, de fato, com valores financeiros, né? Então, por a gente estar com esse produto mais caro da prateleira, a gente impacta não só o patriarca, vamos dizer assim, que está fazendo ali a negociação, a gente impacta toda uma família e a gente resolve os problemas das pessoas através da venda dos imóveis. Então, às vezes, o cara está com uma dívida, beleza, ele vendeu o imóvel dele e resolveu o problema dele. Então, a gente consegue, através dos imóveis, resolver as coisas. O cara está num apartamento 2 quartos,
teve mais um filho, precisa de mais um quarto, comprou outro apartamento, resolveu aquele problema. Então é importante a gente entender o momento e entender a dor que aquela pessoa está tendo naquele momento. Porque eu falo, Gustavo, o seguinte, qual o lugar mais seguro do mundo para você? Casa. É a sua casa. Você concorda comigo que se você está querendo sair de lá, tem alguma coisa muito forte te incomodando? Com certeza. Então tem algo que muitas vezes nem você consegue tangibilizar, que está te incomodando absurdamente para você querer sair do lugar mais seguro do mundo para você e buscar um outro lugar mais seguro do mundo para você, né? Então, eu acho que nosso papel e a nossa habilidade tem que ser de tangibilizar isso para o cliente, né? Eu tentar me colocar no lugar dele e tangibilizar para ele o seguinte, cara, ó, baseado em tudo que você me falou, eu acredito que esse imóvel vai resolver o seu problema porque ele vai resolver esse problema que está te incomodando, né? E falam muito também, às vezes eu vejo corretores que chegam lá e falam assim, Léo, mas eu não consigo vender aquilo que eu não compraria. A primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte, mas é você que está comprando? Não. Então, cara, você não tem que vender o que você compraria, você tem que vender o que seu cliente compraria. E aí vem a empatia, vem o se colocar no lugar do outro para você entender quais são os anseios, quais são as dores, quais são as expectativas que ele e a família estão tendo naquele momento e como que eu vou preencher isso com o imóvel ideal para ele. Sim. Eu acredito, Léo, que vocês devam passar em algum momento, ou já ter passado, por um choque de gerações, né? Sim. Há 40 anos atrás, o método de trabalho era completamente diferente. Hoje nós estamos numa era digital. Dentro disso, quais inovações você visualizou que são fundamentais e que caminho você pretende seguir na sua empresa, né, para se adequar? Mari, como eu sou a cabeça mais nova, eu acabo trazendo, de fato, as inovações e eu sou um cara muito curioso e interessado, né, por inovação. Eu sou engenheiro elétrico de formação, então na faculdade a gente via coisas naquela época que estão acontecendo hoje, né? Eu digo em massa. Uhum. Então, eu sou muito curioso dessas tecnologias e gosto de aplicar isso. Para mim, uma das maiores que teve foi a câmera digital, né? Eu lembro, Mari, a gente tinha uma câmera digital que devia ser mais ou menos do tamanho desse quadro e ela era com disquete. Uau. Então, eu, adolescente, eu fazia as fotos dos imóveis. Então, eu saía, Gustavo, com um pacote de disquete no bolso. Eu botava o disquete na câmera, ele cabia umas 8 fotos mais ou menos. E eu tirava aqui, ia botando num bolso, pegava o novo, botava o usado no bolso, chegava na empresa, tinha que descarregar todos essas fotos, né, para poder subir nos portais. Então, a digitalização dos processos, ela foi muito importante, muito benéfica para o mercado. Você vê que hoje você assina uma escritura de qualquer lugar que você tiver. Então, nós fomos uma das primeiras empresas a entrar no W Imóveis, na época, 1999, se eu não me engano. Nós fomos uma das primeiras empresas, ou a primeira empresa a utilizar drone para fazer foto de imóvel. Nós fomos a primeira empresa de Brasília a trazer uma câmera 3D. Eu e o Alexandre Langer, que é meu irmão, o cara, eu brinco com ele que ele é meu irmão mais velho, né? Bem mais velho, ele fica bravo. Mas a gente foi para um evento nos Estados Unidos em 2015 e a gente viu essa máquina que você fazia um 3D do imóvel, o revenda, né? Do imóvel existente. Uhum. Então a gente fez uma sociedade lá na hora, comprou essa câmera, trouxe para o Brasil. E a gente só conseguiu usar essa câmera, eu acho que uns 2 anos depois, porque ainda não tinha tecnologia nos portais aqui para poder rodar isso. Mas você consegue entrar no imóvel e olhar remotamente todos os detalhes dele, todos os cômodos,
não, muito melhor do que uma foto, né? Então, a gente, né, assinatura digital, a gente, se eu não me engano, foi das primeiras empresas também a fazer uma escritura híbrida, né, através do e-notariado. Hoje a gente usa muito isso. Então, assim, tudo que é para melhorar a jornada e a experiência do cliente é o que a gente quer trazer para a empresa, né? É uma forma de você se manter tradicional, mas continuar sendo lembrada pelas inovações e sendo buscada pelas inovações. Porque hoje existe uma visão dos mais jovens que a empresa tradicional é ruim, é engessada e etc, né? Mas a gente quer manter o tradicional como um tradicional de seriedade, como um tradicional de transparência, como um tradicional de impacto na vida das pessoas, né? Através de uma história, graças a Deus, que não tem nenhuma mácula, né? Então, é muito importante para a gente, até a gente tem uma dificuldade grande em às vezes, montar um time de vendas muito grande, porque todas aquelas pessoas, elas passam a carregar o meu sobrenome. Então, os valores delas têm que estar muito alinhados com os nossos para que aquela flanelinha continue sendo passada todos os dias no nome, entendeu? Maravilha, maravilha. Vamos lá. Eu acompanho, né, essa questão da marca, né, e sempre gosto de lembrar que o nosso público aqui são corretores de imóveis e para que a gente consiga mentalizar essa entrega para eles. Então, essa marca que foi construída, esse nome que foi construído ao longo do tempo, muitos corretores, tanto iniciantes quanto veteranos, eles querem construir algo, eles já estão pensando em uma construção de uma marca, em algo forte que se perpetue aí pelo mesmo período, no mínimo, né, vamos dizer. E o que você acredita, como é que foi esse trabalho, né, de branding aí, de criação de marca dentro da imobiliária? Para os corretores, né? Pensando nos corretores. Cara, eu pensando nos novos corretores que querem se perpetuar no mercado, Isso. Eu acho que a gente tem um fator principal, que chama-se respeito. Eu não acredito que ninguém consegue prosperar não respeitando a própria classe. E eu acho que esse talvez seja o maior problema do mercado imobiliário atual. A falta de ética entre os corretores. A falta de respeito entre os corretores. Então, o que acontece hoje, gente? E não é só comigo, é com em todo o Brasil a gente vê isso. Tem imóveis que eu não anuncio mais, Gustavo. Porque se eu anunciar, no outro dia, tem 5 corretores batendo na porta do cliente, mentindo, dizendo que tem um cliente, para poder vender o imóvel também, para poder ter mais um imóvel no seu portfólio. Então, eu acho que essa forma de captação, apesar de muitas vezes ela ser efetiva, porque o cliente ele quer vender, né? E muitas vezes ele quer ouvir um valor maior do que você avaliou, ele quer ouvir que você tem um cliente que vai vir amanhã e vai comprar. Então, ele acaba sendo iludido pelo corretor de imóveis com o único objetivo de ferir a captação do colega. Então, eu não acredito que a pessoa que faça isso, ela consegue se perpetuar no mercado. E eu tenho certeza absoluta que a gente perpetua no mercado há 43 anos porque a gente respeita os parceiros. Lá na empresa, Gustavo, é proibido você fazer captação de imóvel que já está no mercado. O imóvel que já está no mercado, você procura o parceiro e faz a parceria. Porque a gente não quer ficar mais 43 anos no mercado. Se eu quero ficar mais 43 anos no mercado, eu não posso fechar a porta com nenhum colega meu. Eu tenho que abrir porta. Então, a gente tem que dividir para somar. Então, quanto mais eu dividir, Gustavo, mais eu vou somar. Mais corretores vão me respeitar, mais corretores vão querer fazer parceria comigo. Então, o corretor ele tem que deixar de ser imediatista e pensar somente na fatura do cartão de crédito que eventualmente ele tem que pagar e pensar em perpetuação. Pensar que a única coisa que vale, Gustavo, de uma empresa imobiliária é o nome.
que você vai comprar numa empresa imobiliária? É o nome construído ao longo dos anos. Né? Obviamente que isso vai refletir na sua performance também. Perfeito. Né? E a performance eventualmente vai atrair algum comprador para sua empresa. Mas, cara, se o seu nome é forte, você no outro dia você abre uma outra imobiliária, né? Você não vai conseguir fazer isso por conta dos não-compete da vida e etc. Mas você abre uma outra imobiliária e todos os seus clientes migram de uma para outra. Porque quem é a imobiliária? Perfeito. A imobiliária é a confiança, a imobiliária é o respeito, a imobiliária é a figura da pessoa que está ali tocando aquele negócio. Então, eu não diria outra coisa, não digo outra coisa para o corretor que quer se perpetuar no mercado, que ele respeite a captação do parceiro e que ele peça parceria. Porque ele vai dividir naquela, só que ele vai dividir 3, 4, 5, 6 vezes por ano com todos, em vez de ganhar sozinho em um. Sabe? E quando a gente faz a conta na ponta do lápis, o cara furar o parceiro, o colega, no caso, cara, é uma conta muito burra. Porque aquele cara que ele tentou furar, o que ele furou, cara, esse cara tá com porta fechada para ele para sempre. E a gente sabe que o mundo é redondo e gira muito rápido, né? Então, lá na frente, a gente vai se encontrar de alguma forma. E aí você vai ter aquilo que você plantou. Perfeito. Então, a gente colhe o que a gente planta. E o que a gente planta é respeito para que a gente colha também respeito e parceria com os colegas. Maravilha. Em relação a isso, vamos imaginar, tá? Um bom profissional, um profissional padrão, correto, né? Que atingiu aí essas intermediações, buscando, fazendo network, fazendo parcerias, conversando com as pessoas, entregando resultado, entregando respeito. Então, está fazendo praticamente a base, né? Sim. Você acredita em mais alguma ação que possa ser desempenhada, um outdoor, um posicionamento na internet, alguma coisa específica para fortalecer ainda mais, alguma estratégia de marketing que pode fortalecer ainda mais essa marca para ela ainda alcançar esse respeito que foi construído? Sem dúvida, acredito. Eu acho que, além do respeito, existe a verdade, existe a honestidade, existe a transparência, que precisa andar junto com o respeito. Para chegar onde você chegou. Porque, veja bem, o marketing é muito importante, mas qual é o nosso melhor marketing? A indicação. E a indicação vem da transparência, do respeito e do... porque a indicação, Gustavo, quando ela já chega 90% do caminho andado. Se eu sou seu amigo, você me indica uma pessoa, eu não preciso validar ele. Ele já está validado por você. Mas é óbvio que você precisa ter estratégias de marketing. Eu acho que hoje o marketing offline ainda é muito forte. Tá? Placa ainda é muito forte. Aquelas faixinhas de rua, apesar de não poderem ser colocadas, né? A maioria das pessoas coloca, mas é efetivo. A gente vê que você pega o cliente ali, mas eu não tenho dúvidas que hoje o que mais está dando resultado é o online. Tá? Depois da indicação. Né? Porque o online você vai ter que conquistar o seu espaço. Você vai ter que provar para o cliente que você é bom. Não que você é só um marqueteiro, uma carinha bonita ou alguém que está ali vendendo imóveis. Né? Você vai ter que provar a sua eficiência, você vai ter que provar a sua competência. A internet vai te dar alcance para aquele resultado que foi construído no geral ali. Foi construído um resultado, foi construído uma marca. Sim. E a internet vai te dar esse alcance para que você alcance mais pessoas. Seria isso? Seria isso. E você vê, por exemplo, uma colega que é super amiga minha, me inspiro muito nela, que é a Ariane Palaoro, que já esteve aqui com vocês. A Ariane hoje é um canal de vendas da Moni. A Ariane faz um trabalho sensacional digital. E assim, já troquei dela com ela várias vezes sobre isso. Ela recebe muito lead vindo de Instagram. Por quê? Porque ela faz um trabalho bacana online, mas com certeza ela faz um trabalho mais bacana ainda offline. Porque senão alguém já teria queimado, vamos dizer assim. Porque
Você está na internet, você está mais exposto. Você está na internet, você está com a cara a tapa para bater. Então, é um desafiador maior ainda, porque você tem que ter mais cuidado ainda com o seu nome, mais cuidado ainda com o seu trabalho. Então, eu acho que hoje, para a pessoa se destacar, ela precisa, de fato, investir no online, ela precisa ser omnichannel, né? Ela precisa atender o cliente dele aonde o cliente dele quer se comunicar, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por telefone, seja presencialmente. A gente tem que ter essa estrutura para poder fazer com que a jornada do cliente dentro do mercado imobiliário ela seja uma jornada prazerosa. Infelizmente, hoje, eu não acredito que ela é ainda prazerosa. Eu acho que ela já melhorou muito de anos para cá, mas ela ainda tem muito a melhorar. Porque o mais importante, Gustavo, nesse caso, para mim, é o seguinte, lidar com as emoções. E a jornada imobiliária, ela gera uma ansiedade absurda para o cliente que está comprando, que está vendendo. E muitas vezes esse cliente, ele não sabe que se ele está ali tratando com o corretor, o outro vai ligar para ele, ele acha que ele pode tratar com o outro também e tal, e aí fica aquela confusão. E eu acho que é nosso papel educar não só o corretor, mas educar o cliente também da forma correta, vamos dizer assim, de você atravessar essa jornada para que ela seja uma jornada prazerosa. Legal. Leonardo, entrando agora no assunto que você é especialista, que é o mercado de luxo, e muitos corretores almejam alcançar esse público, qual estratégia o corretor pode adotar para conquistar a confiança e manter a confiança desse nicho, desse público? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque assim, o que a gente vê hoje é a maioria dos corretores se intitulando como corretores de alto padrão e luxo. Mas, na realidade, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que isso custa tempo, dedicação e dinheiro. Não é simplesmente você falar assim, a partir de hoje eu vou ser corretor de luxo. A partir de hoje eu vou ser corretor de alto padrão. Você pode até colocar isso, mas existe uma jornada que precisa ser respeitada, um processo, né? Certo. Então, Mari, se eu sou um cara que vendo Minha Casa Minha Vida e hoje eu decido ir para o mercado de luxo, eu vou conseguir ter cliente? Vai levar um tempo. Vai levar um tempo, porque o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar meus hábitos, eu vou ter que mudar a roda que eu eu vou ter que mudar as mesas que eu sento, eu vou ter que mudar os restaurantes que eu frequento, eu vou ter que mudar as academias, eu vou ter que mudar o meu relacionamento. E o relacionamento que te coloca nessas faixas, vamos colocar assim, de venda. Então, a gente brinca, tubarão anda com tubarão, né? Passarinho anda com passarinho. Então, se você quer andar com tubarão, você tem que se tratar com tubarão. E não é do dia para a noite, né? Eu acho que é um processo, é um caminho. Obviamente, quem tem garra, né? Quem tem vontade, não estou falando para o cara se endividar e ir lá e comprar um carro mega, achando que só isso vai fazer com que ele tenha relacionamento com esse cliente de alto padrão. Mas não. Ele precisa estar no mesmo restaurante, ele precisa ter repertório para conversar com esse cara. Então, ele precisa entender de arquitetura, ele precisa entender de cultura, ele precisa ter cultura, ele precisa viajar, por exemplo, ele precisa sentar na mesa e conversar com o cliente, né, sobre uma viagem, sobre um local específico, sobre um museu que ele foi fora, sobre uma marca de relógio que ele adora, né, sobre, eventualmente, um barco que o cara acabou de comprar e está ali felizão, sobre estudo dos filhos, né, sobre gastronomia. Então, você precisa adquirir repertório para que você consiga entrar, não só entrar, mas permanecer nesse tipo de roda, né? Porque, cara, essas pessoas, elas podem ser atraídas pelo anúncio.
Mas, por exemplo, Mário e Gustavo, lá na empresa, eu ainda sou corretor, mas eu não atendo lead que chega na empresa. Só que eu tenho certeza absoluta que alguém no meu relacionamento, ele viu uma postagem da publicação da imobiliária, um imóvel anunciado lá, e ele liga para quem? Ele liga direto para mim. Por quê? Porque é um cara do meu relacionamento. Ele não quer ser atendido pelo lead, né? Então, assim, esse tipo de cliente, dificilmente ele vem pelo lead. Ele pode ser atraído, sim, por todo o material, né? Por toda a sua campanha de marketing, todo o material que você faz, mas eles buscam ele busca né? relacionamento. Ele busca alguém que ele Perfeito. consiga conversar de igual para igual. E eu falo assim, muitas vezes o corretor é tratado por esse tipo de cliente, infelizmente, como um empregado. Não, faz assim, faz assado. Porque o cara sabe que aquele cara não vai ter peito para confrontar ele em alguma informação, em algum pedido ou em alguma proposta indecorosa que ele eventualmente vai fazer. Então, cara, é repertório. E para você ter repertório, você tem que investir muito em conhecimento. Aqui nós não estamos falando de dinheiro. Sim. Dinheiro é uma segunda etapa. Perfeito, vamos lá. Aproveitando esse ponto final que você falou aí, geralmente pessoas influentes, né? Por exemplo, você citou a Ariane, né? Eu cito você também, recebem esses leads, né? São esse relacionamento que foi construído ao longo do tempo. E realmente, se você parar para atender esses leads, vai consumir todo o seu tempo e você não vai ter tempo para gerir o seu negócio ou treinar outras pessoas. Então, tem uma certa estratégia ali para passar esses leads para um staff, um funcionário um corretor, poder assumir esse lead, poder te auxiliar ali nesse momento. E existem diversas estratégias, como eu citei anteriormente. Algumas pessoas recebem esses leads, já passam diretamente para o corretor. Atende aí e pronto. Outros não, fazem um atendimento inicial e a continuação é feita por esse lead, por esse corretor. Tem outros que não, atendem ali o máximo possível e só a finalização ali passam para esse corretor. Como é que você acha, nessas práticas que eu mencionei aqui, como é que você aplica lá? Qual que você acha que é uma boa prática nesse sentido? Eu aplico os três. Como você falou, vai depender muito do cliente, vai depender muito do meu momento, né? Do tanto de coisa que eventualmente tem na agenda ali para fazer. Mas tem alguns clientes que eu faço questão de atender. Ontem mesmo eu fui mostrar um imóvel para um amigo dos meus pais e para a filha deles, que é minha amiga de infância. Eu fiz questão de ir. Eu não precisaria ter ido, mas eu fiz questão de ir porque é um resgate ali de todo o relacionamento que nós tivemos ao longo, né, de todos esses anos. Então, assim, eu não acho que tem um certo e errado. Eu acho que os três funcionam bem. Tem cliente que, quando você passa para outro corretor, ele se ofende. Ah, agora você não atende mais esse tipo de imóvel. Ah, agora você não tem mais tempo e tal. Verdade. Tem pessoas que se ofendem, então, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E eu acho que é muito mais de como você fala, como você faz essa passagem de bastão, do que efetivamente a passagem de bastão, né? Mas, assim, não tem muito jeito, né? A Ariane não consegue atender todas as pessoas que falam com ela pelo Instagram. Eu não consigo atender todas as pessoas que são indicadas para nós. Mas o nosso time está aí para isso, né? E eu acho que muitas vezes a pessoa tem que entender que aquela pessoa que a gente está formando, a intenção é que ela seja tão boa quanto e que ela dê a mesma atenção que a gente eventualmente daria aí no atendimento. Mais uma coisa em relação a time, né? Formação de time. É fato que você precisa de pessoas engajadas ali dentro de um time para fortalecer essa marca, né? Todos estejam com a mesma camisa para que essa marca ela cresça, se fortaleça e não ela vá se dissipando ao longo do tempo. Como é que você vê essa criação desse time, né? Esse fortalecimento? Como é que como é que você fortalece esse time para eles vestirem realmente a camisa dessa marca? Cara, eu acho que o principal são valores, né? O principal é a cultura empresarial. É a pessoa entender
que lá na minha empresa, por exemplo, ele não vai poder furar o colega. Então, se esse cara for um cara que fura o colega, ele não vai ficar lá comigo. Porque isso, para mim, é uma condição, é um valor inegociável, né? A transparência para a gente é um valor inegociável. A honestidade para a gente é um valor inegociável. Então, eu acho que os valores unem as pessoas. E os times são fortalecidos através dos valores, que é o que forma a cultura empresarial. Então, hoje, tem pessoas que não buscam a gente porque eles sabem que na negociação a gente não vai topar fazer certos tipos de coisa. Então, eles nem buscam a gente mais. E tá tudo bem. Eu prefiro que ele não me busque. Porque ele vai me colocar numa situação que eu vou ficar constrangido ou ele, né? Então, eu acho que o principal para você fortalecer um time são valores e culturas empresarial e trazer para dentro da empresa pessoas com os mesmos valores que vão se engajar e se adaptar à cultura empresarial. Leonardo, você é idealizador do Somos o Mercado, que tem movimentado muito o setor imobiliário. Como que nasceu essa ideia e qual a principal mensagem que você quer passar para os corretores que participam do evento? Tá. O Somos foi criado até pelo Marcelo, não fui eu que criei. O Marcelo começou aí esse engajamento, se eu não me engano, aí no início de maio, finalzinho de abril, início de maio. Marcelo é um amigo meu de infância, de adolescência. Ele fala isso, né? Eu falo hoje porque ele começou a falar, mas fez estágio comigo lá, foi eu que assinei ali o Cresce dele, e a gente já fala de fazer algo juntos há algum tempo e fazer algo que impacte de fato o mercado, porque aquilo que nós estamos fazendo através do Somos não é pensando financeiramente. Se a gente fosse pensar financeiramente, a gente não botava mais uma coisa dentro do nosso guarda-chuva para poder tomar o nosso tempo, né? E o nosso comprometimento, porque quando a gente entra numa coisa, a gente tem que entrar comprometido. Mas é de fato para mudar mercado mesmo. E aí, eu conversando com o Marcelo, ele me chamou para abraçar essa causa aí junto com ele. E, eu aceitei de cara lá atrás. Então acabou que ficamos aí idealizadores desse movimento, decidimos fazer o evento no dia 5 de agosto e o evento aconteceu no dia 5 e 6 de setembro. Então nós tivemos um mês aí para organizar um evento, botamos 650 pessoas nesse evento. Realmente foi assim, superou todas as expectativas, tudo que a gente pensava foi superado. A troca foi muito boa, a ajuda foi muito boa, porque o Somos o Mercado somos mesmo, né? Então, nenhum dos palestrantes que palestrou cobrou para palestrar. A gente teve palestrantes que nos ajudaram bastante ao longo dos dias fazendo o evento. O Guilherme Machado, que é um grande amigo que eu fiz, inclusive, há alguns anos de mentoria com ele. Foi o cara que fez o nosso hot site, sabe? Ele que fez nossa landing page, que estava muito ruim, aí eu pedi ajuda dele, falando, bicho, vou botar meu designer aqui para fazer tudo para você. Aí o Lucas Marques fez o pitch de vendas quando a gente foi lançar o evento. O Guilherme Vol, que deu todas as dicas que a gente precisava para colocar esse evento de pé. E, cara, Deus colocou a mão sobre o nosso evento, né? Porque todo mundo com quem a gente falou que já fez evento fala, cara, meu irmão, o que vocês fizeram em 30 dias não dá para entender. Aí quando você olha para cima, você entende. Então a gente entendeu que Deus colocou a mão nessa causa, né? Que a gente precisa reverberar o Somos o Mercado para o resto do Brasil. Então, no Somos o Mercado, a gente já lançou o próximo evento em Brasília, nos dias 20 e 21 de março de 2026. A gente abriu venda de ingressos, já vendemos quase 50 ingressos lá no dia. Todos os patrocinadores, né, que abraçaram a causa com a gente já entraram com a gente em contato no último dia, dizendo, olha, pode contar comigo no próximo evento, eu estou dentro, traço, patrocínio renovado.
Então, pô, isso incentiva muito mais a gente a, a buscar. É o que o Marcelo fala muito. Aonde isso vai dar, a gente ainda não sabe. Mas a gente vai botar força nesse movimento. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente já está com quase 900 pessoas dentro de um grupo de WhatsApp, de corretores do Brasil todo, de profissionais do mercado imobiliário do Brasil todo, de arquiteto, a regularizador de terreno, a corretor, a incorporador, a dono de imobiliária. A gente faz um Zoom toda segunda-feira à noite com esse pessoal para, de repente, trazer um tema novo. Às vezes a gente traz um convidado. Essa última segunda-feira foi só realmente um bate-papo imobiliário que foi passando ali por várias regiões e você vai entendendo a cultura de mercado diferente de cada região. Sim. Então, o Somos, eu acho que é um projeto bacana demais, que ainda vai trazer muitos frutos, não para nós, mas para o mercado e para o corretor de imóveis. E quando você me pergunta qual é o mote principal, o mote principal para mim é, de fato, a união do mercado. Porque eu entendo que o mercado ele só é forte quando os players do mercado eles têm respeito, têm relacionamento, têm abertura de fala e tem parceria, né? Então, isso é para unir. Né? E confiança. Que um não vai passar a perna no outro, sim, né? Que é um pouco do tema que você falou anteriormente, isso, né? Muito bacana. Queria trazer agora sobre o futuro, né? Como que você pretende manter esse legado, essa tradição dentro da sua imobiliária, dentro do seu time? O que você já pensou aí sobre esse peso que está trazendo? Essa responsabilidade. Responsabilidade, né? Peso não. Cara, eu acho assim, a gente precisa, obviamente, como eu falei para vocês, inovar, né? A gente precisa ser mais agressivo, né? Mas a gente tem que manter a tradição, a gente tem que manter o respeito e a gente precisa cuidar do nosso legado, né? Então, eu não acho que tem muito mistério para frente. Obviamente, eu acho que analisar o passado é muito fácil, prever o futuro você precisa ser cartomante e ter uma bola de cristal, né? Então, eu acho que a gente ir acompanhando o mercado, de fato, e os passos e para onde ele vai dando, ir acompanhando outros mercados, porque a gente pode trazer muita coisa de outros mercados pro nosso, né? E os passos que esses mercados estão dando para onde ele está indo, e tentar antecipar tendências, né? Mantendo a tradição, mas antecipando tendências, antecipando movimentos. E, cara, eu acredito muito no conhecimento. O conhecimento, frequentar esse tipo de evento que nós fizemos, cursos online, workshops, summits, troca de ideia entre parceiros, café com um parceiro toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Isso vai te trazer no repertório e o conhecimento transforma. Então, eu não acho que você consegue hoje se perpetuar sem você se dedicar ao estudo, sem você se dedicar ao conhecimento, sem você se dedicar ao relacionamento. Então, assim, para o futuro manter o legado, né, o nome que nós construímos ao longo desses anos, mas antecipando tendências, por exemplo, inteligência artificial, né, ela veio para substituir, mas veio muito mais para ajudar do que para substituir. Então você tem que pegar esse tipo de tecnologia e usar ao seu favor, né? Como que eu vou usar a inteligência artificial para melhorar o meu serviço imobiliário? E não como que eu vou usar a inteligência artificial para substituir o meu serviço imobiliário, né? Então, eu acho que é nessa linha aí. Maravilha. Vamos entrar em 3 quadros aqui que a gente mantém. Um deles é começando do zero, onde eu te pergunto o que você faria. Vamos imaginar que realmente você não tem essa história, esse legado, esses anos de tradição e você está começando hoje dentro do mercado imobiliário. O que você faria para alcançar a sua primeira venda,
Qual processo você seguiria? Cara, eu buscaria me conectar. Eu compraria acesso. E como que você compra acesso? Com curso, com mentoria, participando de evento. Então, isso vai te trazer, isso vai te colocar nas mesas certas. Cara, eu vou te dar 2 exemplos rápidos aqui. A gente, no nosso evento, a gente tinha ingresso de R$470, que era o ingresso normal, e a gente tinha ingresso de R$9.900. O que esse ingresso de R$9.900 tinha? Ele tinha... teve um leilão, um dia antes, um leilão beneficente, incluía uma cadeira e uma mesa do leilão. Só a cadeira e a mesa do leilão era mais de R$2.000. Incluía almoço e jantar todos os dias do evento. Incluía você estar dentro da sala com todos os palestrantes. Incluía você estar sentado ali na frente. Então, cara, as 2 pessoas que compraram esse ingresso, as 5 pessoas que compraram esse ingresso, elas nos agradeceram. Elas falaram assim, cara, eu tô devendo para vocês. Foi barato. Por quê? Porque, cara, ela hoje tem acesso a que ela não tinha. E não adianta você achar que você vai conquistar isso sem comprar esse acesso. Você pode até conquistar, mas vai demorar muito mais, né? Isso é uma coisa. Outra coisa que eu, para exemplificar, é o seguinte, por exemplo, eu estava agora lá, a gente tem um clube que chama Pareto. Esse clube são 18 donos de imobiliária do Brasil todo, que a gente encontra 2 vezes por ano, sempre na cidade de Nosso encontro agora foi em Palmas. E aí o pessoal da Casa 63, que é uma imobiliária, a melhor imobiliária lá de Palmas, a mais forte de lá em termos de lançamento, venda e tudo, eram os cicerones, né? Os responsáveis por receber a galera do Brasil todo. E aí tem um corretor deles lá, que ele inclusive me disse que esse cara se destacou muito, o cara que veio do zero. E aí o que ele pediu para ele? Ele falou, cara, deixa eu buscar eles no aeroporto. Por quê? Não, porque eu quero 15 minutos. Os 15 minutos que eu tiver com eles ali, eu vou aprender alguma coisa, eu vou conseguir perguntar e tal. Então, é uma outra forma de você comprar acesso. Servindo. Não é só com dinheiro. Perfeito. Né? Você compra acesso servindo, se voluntariando para participar de um evento. Né? Cara, para você ser servido, você precisa primeiro servir. Né? Então, eu fiquei impressionado com o que ele falou. Ele falou, cara, o cara só queria buscar e levar vocês no aeroporto. Buscar e levar vocês dos restaurantes, a qualquer hora que fosse. Cara, esse cara me pegou no hotel 15 para 5 da manhã para a gente fazer uma caminhada e ver o nascer do sol às 6 da manhã lá. Eu e mais 4 pessoas do nosso grupo que estavam junto. Cara, quem que faz isso? Quem está disposto a fazer isso? Porque tem que ter disposição. Você vai deixar a família, vai deixar a mulher, vai deixar o filho. Ele passou o final de semana todo com a gente. Andou de barco com a gente todos os dias, né? Aí no final ele falou assim, Léo, a gente já estava ali sentado, né? Confraternizando. No último dia do evento ele falou, Léo, 10 dias atrás eu fui lá no seu evento para ver você falar. Eu nunca imaginei que hoje eu estaria sentado com você aqui tomando cerveja, batendo papo. Legal. Então é fazer por onde, cara? E fazer por onde é se doar, né? Depois dessa conexão, né, desse network... Você tem ideia, só finalizando, sim. Ontem já passei um cliente para ele lá em Palmas. Maravilha. Essa conexão, essa conexão, né, que você mencionou, então você iniciaria já fazendo isso, com o intuito de realmente ter esse relacionamento e ter acesso a essas parcerias, seria isso? Ter acesso, primeiro eu acho que essas pessoas... porque essas pessoas vão me trazer o conhecimento, vão me trazer o conhecimento que eu eventualmente não tenho. Ah, legal. Né? Se eu entrei no mercado novo sem saber nada, né? Sem o legado e a experiência que a gente construiu ao longo dos anos, eu preciso adquirir isso. E como eu adquiro isso mais fácil? Perfeito. Comprando acesso através de servir ou eventualmente através de compra, né? De acesso. Outra pergunta é excelência na prática. Dentro dos seus processos, dentro da sua imobiliária, né, tem diversos serviços que você presta
com excelência. Mas tem algum que você destaca ali como diferencial, alguma coisa que você faz ali que você fala, caramba, a gente faz isso muito bem, né? O que seria isso? E o que você... Até para os corretores, né, que estão nos assistindo, pensar, caramba, isso aí eu não tinha pensado antes. Eu posso aplicar isso dentro do meu negócio. O que seria isso? Cara, um feedback que a gente tem muito dos nossos clientes e muito das pessoas que nos indicam é o seguinte, cara, vai lá que os caras eles são muito sérios. Vai lá que eles não vão deixar você comprar se o imóvel tiver com algum problema. Eles não estão trabalhando pela comissão. Eles estão trabalhando de fato pela experiência, de fato pela conquista, né, do cliente, do momento, do ajudar. E a gente já ouviu isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes do cliente chegar lá, olha, o fulano de tal mandou eu vir aqui, porque eu tô com esse imóvel aqui e tal, quero vender, e eles me disseram que eu podia botar aqui, que eu podia ficar tranquilo, que ninguém ia me passar perto. Que vocês iam ser super transparentes com a gente. Que você, se o imóvel tivesse com problema, você ia ser o primeiro a avisar. E se o meu imóvel tiver com problema, você vai me ajudar a resolver, para a gente poder vender. Então, assim, para mim isso não tem preço. Legal. Isso não tem preço, porque infelizmente o corretor tem a fama de fazer tudo pelo dinheiro, né? De não estar se importando ali com aquele momento do cliente e não ser transparente com as consequências que eventualmente podem acontecer. Então a gente já teve cliente que chegou pra gente assim, um momento, o cara queria muito comprar aquilo que estava com problema, ele sabia que estava com problema, porque eu falo o seguinte, não tem problema você vender uma coisa com problema, desde que a pessoa saiba o que ela está comprando. E esse cara queria comprar de qualquer jeito, e a gente alertando ele, cara, olha, tem isso, pode acontecer isso e tal, não sei o que. Teve uma hora que ele virou para minha irmã e falou assim, menos advogada e mais corretora, por favor. Porque eu quero comprar, eu sei o que eu estou fazendo. Então, tá bom. Você sabe o que você está fazendo? Tô. Então, você está ciente dos riscos? Tô. Então, tudo bem. Né? Eu não estou ali para não deixar ele fazer o negócio. Sim. Eu estou ali para ele saber o que está fazendo. Sim. Leonardo, chegou o momento aqui no nosso podcast que é o ouro do convidado. Certamente você tem uma dica de ouro que você compartilha com aquelas pessoas que fazem uma mentoria com você. E nós queremos saber aqui no nosso programa, o que você falaria para os nossos ouvintes, aquela dica valiosa? Olha, eu vou parafrasear meu filho, de 11 anos, mas quando ele falou isso, ele tinha menos idade, eu acho que ele devia ter uns 7 anos mais ou menos. E aí eu vi que ele tinha entendido tudo, que é o que a gente tenta passar não só para os nossos filhos, mas para os nossos corretores, que acabam sendo um pouco nossos filhos também, né? Pegaram a bola do meu filho na escola. E aí, o que aconteceu? O menino, que era de 3, 4 séries acima da dele, foi para cima do outro menino lá e recuperou a bola dele. Estou resumindo aqui a história. Recuperou a bola dele. Aí eu conversei com ele, né, quando ele chegou em casa. Falei, filho, que história foi essa da escola e tal? Ele falou, não, pai, é o seguinte, é porque ele leva a bola dele, vai de chuteira para a escola todos os dias. Eu levo a minha bola para a escola todos os dias e eu jogo com os meus amigos. Só que o meu intervalo, ele é antes do intervalo dos maiores. E aí os maiores não levam bola e eles me pedem emprestado e eu sempre empresto a minha bola para eles. Então, por isso que eu conheço os alunos mais velhos. Porque eu passava pela escola, os alunos mais velhos, pô, João Paulo. Caraca. Aí ele virou para mim e falou assim, tá vendo, pai? Quando a gente faz o bem volta para você. Então, para mim, a dica de ouro é essa. Faça o bem, faça o correto, que o correto vai voltar para você. Faz o bem, faz aquilo com o coração, faz aquilo como se fosse para você, faz aquilo como se fosse para um membro da sua família que você gosta muito. E pode não voltar na hora, pode não voltar daqui 1 ano, 2, 3, 5, mas uma hora vai voltar. E quando volta de uma vez.
e volta todos os bens que você fez nos últimos 5 anos, voltam de uma vez. Então, assim, para mim a dica de ouro seria essa. Faz o bem, que o bem volta para você. Realmente valioso, né, Gustavo? Valioso demais. Léo, quero saber como que as pessoas entram em contato com você, conferem mais conteúdos através do YouTube, Instagram. Cara, eu sou mais adepto do Instagram. Vocês podem entrar aí pelo @Aguiar de Vasconcelos, que é o da nossa imobiliária. E o meu é o @LeoVasconc, com C mudo. E a gente posta algumas coisas lá, as pessoas podem entrar em contato comigo por lá, que eu vou fazer questão de ajudar de alguma forma e de tentar fazer a diferença na vida delas de alguma forma. Maravilha, quero te agradecer aqui por esse momento especial que você nos agraciou com essas palavras aí. Tenho certeza que todo mundo que está nos escutando também fez algumas anotações ali que vão fazer diferença no negócio deles. E você que fez essas anotações, clica aí agora no sininho, clica aí agora em se inscrever no canal para que você receba as próximas atualizações, não é isso, Mari? Sim, com certeza. Não deixe de compartilhar os nossos episódios, que cada dia mais estão ricos, cheios de informações valiosas para você. A gente agradece aqui a presença de Leonardo Vasconcelos e a gente se encontra no próximo episódio do Pensamento Imobiliário. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.